Boa noite, gente. Hoje é mais uma aula de suporte em imunologia e nós vamos focar na nossa explicação da AD, tá? AD referente a AD de 2023.1 do CEDERJ. Vamos lá. Eu gosto quando eles colocam essas figurinhas porque vocês conseguem entender mais ou menos o funcionamento. Duas coisas bem simples, que é matéria do sétimo ano, mas às vezes a gente esquece quando vai para a faculdade. As células, elas fazem dois tipos de processo de digestão de substâncias, digestão líquida e digestão sólida. A digestão líquida se chama pinocitose. A digestão sólida se chama né, fagocitose. É fagocitose. Espera aí rapidinho. Pinocitose e fagocitose. Tá vendo esse buraquinho aqui, ó? Isso aqui é um fagossomo, que é uma estrutura que a célula de defesa faz para digerir e quebrar essas moléculas que. Ah, peraí, desculpa. Eu vou compartilhar a tela, estava esquecendo. Isso aqui. Isso aqui é a nossa AD desse período, tá? E você está vendo uma sequência de desenhos, né, sobre o processo digestório. Aqui é a célula de defesa, aqui é o núcleo, e aqui são os ligantes. Esses ligantes, eles são como se fosse anticorpos. Esses anticorpos, eles se ligam ao patógeno. Tá vendo que essa bolinha redonda se encaixa no ligante arredondado, formato de cálice? Então, essa célula só consegue intronizar é a célula que tem o ligante. Se não houver esses ligantes, não acontece a digestão da célula. Então, será necessário um outro grupo de células se aproximar desse patógeno para desativar ele. Geralmente, quem faz essa desativação, ou seja, o processo de opsonização, são os macrófagos. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Opsonização do micro-organismo por Ig. Aqui, ó, ligação de micro-organismo, opsonização de receptores de FC, sinais de receptor FC ativam o fagócito. Fagocitose do micro-organismo. Morte do micro-organismo inserido. Aqui. Vocês conseguem ver essa imagem? Essa aqui é uma célula com seu ligante específico e o patógeno se aproxima desse ligante, é como se fosse uma chave. O fagócito tem um receptor que se liga ao antígeno, o AIG, né, imunoproteína, que liga a entrada desse patógeno para dentro da célula. Esse patógeno entra na célula e o sistema de digestão. Está vendo aqui, ó, um buraquinho aqui, ó. Isso aqui é um vacúolo. É como se fosse uma estrutura chamada fagossomo, que tem enzimas digestivas para matar qualquer coisa que entre naquela célula. Assim acontece o processo de opsonização. Primeiro você tem que marcar a célula que vai ser digerida e depois você, no caso, a célula, a célula específica, né? Porque a gente sabe que tem várias células que são capazes de desativar a força, vamos dizer assim, maligna, a força maligna do patógeno. Como que ela faz isso? Ela pega o ligante e rouba esse ligante. Quando essa célula se liga nesse ligante, esse patógeno não consegue contaminar nenhuma outra célula. Mas no nosso corpo, só tem células, são poucos grupos de células que atuam nessa função de desativar a força maligna no patógeno. Esse grupo de células são as células de defesa, as células que atuam especificamente no sistema imune. Os macrófagos, os leucócitos, os linfócitos, tá? Gente, um besouro encostou em mim aqui. Desculpa. Ô cheiro.
que doideira. Vocês estão conseguindo ver a imagem? Me dá um feedback aqui no chat, por favor. Vocês estão conseguindo ver a imagem? Ah, tudo bem. Qualquer coisa vocês mandam aqui no chat que eu respondo, tá? Quem não quiser abrir o fone. Peraí. Isso aqui é um exemplo da AD do ano passado? Não vou mostrar isso, não. Outra coisa, vou ler a AD para vocês. Nomeie os tipos de receptor e de ligante indicados no número 1 e 2. Dê um exemplo de cada um deles. Agora que você já estudou bem o processo de fagocitose, descreva resumidamente qual a importância da fagocitose na imunidade inata. Para facilitar a vida de vocês, eu vou procurar aqui, ó, para provar a vocês que o que eu estou falando é verdade. Ó. Fagocitose. Olha só. Todas as juntas em ação as células e as moléculas envolvidas na resposta inflamatória. Aqui tem uma imagem aqui, ó. Isso aqui é um tecido, isso aqui é uma célula de defesa chamada monócito, neutrófilo e linfócito, tá? Aqui, ó, tá o mastócito, e esse mastócito, ele também é uma célula que atua no sistema de defesa. Espera aí. Existe uma reação chamada quimiotaxia, que é o processo que você liga as células de defesa, no caso o mastócito, e essas células de defesa gruda no patógeno e existe um rolamento. Ou seja, tá vendo isso aqui, o vaso sanguíneo? O vaso sanguíneo é onde fica a maioria das células de defesa. Essas células de defesa, elas vão encaminhar essa célula que sofreu a fagocitose para o vaso linfático ou linfonodo, porque no linfonodo é que vai acontecer a desativação do, do, desse bichinho aqui, do patógeno. Algumas células de defesa conseguem desativar o patógeno, mas outras não conseguem desativar sozinho, então vai para o linfonodo. Por isso que uma pessoa, quando está com alguma infecção, ela fica com o linfonodo dilatado, porque são muitas células de defesa lutando contra aquele patógeno. Olha só, no quadro 5.4, ilustra o alto grau de redundância da ação dos mediadores da inflamação. Essa redundância garante a preservação e a amplificação da resposta inflamatória. Assim, na falta de um ou outro componente, não ocorrem maiores prejuízos à resposta inflamatória como um todo, que praticamente nenhuma parte da reação inflamatória é dependente exclusivamente de um único mediador. Ó, resumo dos eventos mediados durante a inflamação aguda do local. Dilatação dos vasos, produção, cada célula de defesa ela produz um produto químico que libera para a corrente sanguínea e na corrente sanguínea amplifica o sinal de ação daquela célula. É como se, imagine que você está com uma vassoura, mas você sozinha, com a vassoura, não consegue limpar a casa. Você precisa de produto de limpeza para tirar o pozinho que está grudado no chão e deixar o chão mais limpo. As células de defesa são como vassouras. Elas limpam e tiram aquele patógeno. Já os mediadores químicos são produtos de limpeza que você coloca no chão para grudar os pedacinhos da sujeira. Ó, dilatação dos vasos, que é o primeiro evento. Para que acontece dilatação dos vasos? Para aumentar a facilidade que as células de defesa podem percorrer os vasos sanguíneos. Vocês lembram que nas aulas anteriores
Eu falei que os vasos sanguíneos são, na verdade, estradas. Ah, tá. Os vasos sanguíneos são estradas, mas os vasos linfáticos são ruas paralelas, que chegam mais próximo ao local de onde a gente mora. Nem todo mundo mora na estrada, a maioria mora próximo de ruas paralelas. Então, essa dilatação dos vasos facilita a entrada. Olha aqui, olha a figura aqui que eu vou mostrar. Tá vendo essa célula entrando aqui? Então, quando esse vaso se dilata, facilita a entrada dessa célula para o vaso sanguíneo, onde acontece o processo de destruição da célula que está cheia de patógeno, ou de destruição do patógeno. Por isso também que quando uma pessoa tem COVID, ela pode ter embolia. Embolia é um acúmulo de células em determinado local. Porque são muitas células trabalhando para destruir o vírus, ou no caso, o patógeno. Vamos lá. Bradicina, prostaglandina e histamina. Aumento da permeabilidade vascular, causando rubor e calor. Quando você se corta, sofre alguma infecção, você percebe que aquele local do corte fica quente e fica vermelho. Por quê? Porque precisa muitas células de defesa e todas elas estão dissolvidas, são conduzidas pelos vasos sanguíneos, e para que aquele local seja bem irrigado e possa chegar mais rápido às células de defesa, quanto mais mais sangue chega no local, mais células de defesa estão naquela região, tá? Por isso que aumenta a permeabilidade vascular, causando rubor e calor. O que que acontece? Peptídeos de fabrina, histamina, bradicina, C3A, C5A, leucotrieno. Esse C3A e C5A são do sistema complemento, tá? Quando um sistema não consegue ser eficiente no compágio, quando a imunidade inata e a imunidade adaptativa não consegue ser eficiente no combate ao patógeno, o sistema complemento vem e ajuda uma das imunidades, tá? Isso aumenta a eficiência do nosso metabolismo, nosso sistema imunológico, no combate à infecção. Aumento da expressão de moléculas de adesão no local da inflamação. IL-1 e TNF-alfa. Isso são moléculas do sistema da imunidade inata. É quando você começa a desacelerar seu metabolismo para diminuir a capacidade de absorção de nutrientes do patógeno. Então você começa a ficar com cansaço, fraqueza e depois vem a febre, tá? Isso é uma estratégia do metabolismo para vencer para acabar com a alimentação do patógeno e assim tornar mais eficiente. Porém, para acabar com a alimentação do patógeno, ele tem que desacelerar nosso metabolismo para poder ajudar as células de defesa a se concentrar só na região da infecção. E assim, todo o corpo não tem menos risco de permitir que o vírus ou qualquer tipo de patógeno se espalhe. Aumento do aporte de células para o local, quimiotaxia, causando um endurecimento palpável. Tumor. Toda vez que você, por exemplo, está com uma infecção, não sei se aconteceu com vocês, mas deu uma topada no dedo. Aí cortou aquela cabeça do dedo e ficou muito inchado depois. Por quê? Porque o nosso corpo concentra aquela quantidade de líquidos ali, e sangue e várias linfas, e dentro desses líquidos que eu falei para vocês, estão as células de defesa. E, infelizmente, aquela região fica tão concentrada desses líquidos que causa um inchaço ou um leve tumor. PAF, leucotrieno, prostaglandinas, tromboxatana, peptídeo de fibrina. Peptídeo de fibrina é uma estrutura que impede o extravasamento do sangue. É como se fosse uma placa, plaquetas,
É como se fosse uma estrutura semelhante a plaquetas, que impede o extravasamento do sangue naquela região. C3A e C5A também estão relacionados ao sistema complemento. Ativação e aumento da atividade fagocítica do macrófago no tecido inflamatório. Às vezes, o macrófago só tem capacidade para ingerir um patógeno. Só que em situação de necessidade, o macrófago aumenta e então ele consegue ingerir muito mais patógenos, tá? Mais uma vez, sistema complemento e imunidade inata. Acontece a dor, porque acontece tanta coisa naquela região da infecção que a gente sente dor, né? Bradicina e prostaglandina são substâncias que o nosso corpo produz para desativar o patógeno. É que é como se, imagine que eu sempre uso esse argumento da polícia, porque a polícia é uma coisa comum a todos os lugares. Você está a polícia está enfrentando um bandido. E ele sozinho, e com esse bandido começa fazer tiroteio. Um policial só tem um limite de balas. Mas se ele chamar mais outros policiais, a quantidade de balas aumenta, então a possibilidade de prender esse bandido é maior. Por isso que quando você está com uma infecção, o seu corpo começa a chamar outras células, então você sente dor, porque a célula que deveria estar agindo, a célula de defesa, que deveria estar agindo numa outra parte do corpo, acaba migrando em massa para aquela região para acelerar o processo de desativação daquele agente patogênico. Dano tecidual causando perda ou prejuízo na função do tecido do órgão. Quando aquele tecido está lesado por algum patógeno ou por alguma ferida, alguma coisa do tipo, é, é quando você. Desculpa. Quando um tecido está lesado por uma determinada ferida, existem outras substâncias que vão lá para corrigir aquela lesão, tá? Ó, à medida que o tempo vai passando, o cenário inflamatório vai mudando de modo a evoluir para a cura, resolução ou cronificação. Por causa dessa mudança de cenário, em função do tempo, um patologista poderá classificar um infiltrado leucocitário inflamatório, isto é, um conjunto de células que estão em determinado tecido em um dado corte histológico, como sendo proveniente de uma inflamação aguda ou crônica. A gente sabe que cada parte do corpo tem um grupo normal de células, mas se você percebe que em uma determinada parte do corpo tem muitas células de defesa, é sinal de que aquela pessoa sofreu infecção naquela região. É engraçado porque eu sou alérgica, eu tenho alergia a um monte de coisa. Então, toda vez que eu faço exame de sangue, aparece monocitose, isso, monocitose. Monócitos são células que atuam no sistema de defesa. Então, as pessoas que são alérgicas têm uma quantidade muito maior de monócito, porque o corpo está sempre em alerta contra qualquer tipo de infecção. E quando você se trata da alergia, como não é o meu caso, porque quando você faz tratamento de alergia por muitos anos, tem outros efeitos colaterais. Seu corpo para de funcionar em algumas coisas. Mas eu estou pensando em voltar a fazer tratamento para ter uma estabilidade em outros problemas que está acontecendo. Eu fiz tratamento por 7 anos com vacina. Nessa época, meu sistema imunológico, eu tomava vacina toda semana, depois uma vez por mês, depois a cada 2 meses, depois a cada 3 meses, depois a cada 6 meses. Fiquei 7 anos nessa saga e nessa luta. Então, o meu corpo aprendeu durante um tempo a funcionar de forma normal, ou seja, reduzir o excesso dessas células de defesa e ela ficar mais estável. Só que já fazem 13 anos que eu parei de fazer o tratamento por recomendação médica, que não, se eu só voltar se eu tivesse algum problema.
Então, como eu estou tendo alguns problemas agora, eu tenho que voltar a fazer esse tratamento. Mas aí é diferente, porque o meu corpo já está adulto, então as células, o tratamento vai ser diferente do que eu tinha antes. Os ciclos, no caso. Deixa eu ver aqui. Vocês têm alguma dúvida? Querem que eu explique de outro jeito? Voltando aqui. O neutrófilo é uma célula importante na imunidade inata que circula a corrente sanguínea e migra do interior dos vasos sanguíneos para os tecidos, até o foco inflamatório. Esse processo de migração de neutrófilo até o foco inflamatório, também conhecido como diapedese, descreva de forma resumida como os neutrófilos chegam até o foco inflamatório. Na sua descrição, você deve também colocar famílias de moléculas envolvidas nesse processo de transmigração. Para resolver isso é fácil, é só você procurar aqui ó, na apostila, diapedese. Aqui, ó. Primeiro, a gente tem que entender o que é diapedese. A chegada de leucócitos contribui para a eliminação do agente que está provocando a inflamação, bem como aqui como para o reparo ou resolução da inflamação, cicatrização e regeneração de tecidos. A migração transendotelial ocorre nas vênulas pós-capilares, próxima ao foco inflamatório. E as células passam entre as junções das células endoteliais sem causar dano ao endotélio. Esse processo de passagem de célula do sangue para o tecido, também das junções do endotélio, é conhecido como diapedese, que nada mais é do que a própria migração transcendoterial. Você lembra aquela imagem que eu mostrei para vocês ainda agora? Deixa eu ver aqui. Não tá nesse capítulo. Gente, olha só, eu vou encerrar a aula agora e eu vou. Peraí. Eu vou encerrar a aula agora. Ih, peraí. Para poder salvar e depois mandar o link para vocês.